Bom dia, amados. Graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma transmissão da oração da madrugada e quero cumprimentar cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que você tenha tido uma noite de um descanso reparador, pronto para conquistar no dia de hoje. Que o Senhor nos dê a sua graça de nós poder fazer uma transmissão excelente nesta manhã e de que tudo aquilo que será dito, tudo aquilo que será ministrado, tudo aquilo que será orado, que Deus nos dê a sua graça sobrenatural para que possamos ter um dia extraordinário. Hoje, quinta-feira, dia 29 de outubro. Quem diria, né, irmãos? 29 de outubro. O ano que se passou e seguimos adiante, diante de tanta adversidade, diante de um ano tão difícil, diante de tantos desafios, aqui estamos, né? E que a graça do Senhor tem nos sustentado nesse tempo de grandes dificuldades que esta pandemia nos impôs e que mudou todo o transcurso da história do nosso país, da nossa nação e, por que não dizer, do mundo inteiro. E por isso nós precisamos cada dia mais nos aferrar a Deus, nos aferrar à sua presença, nos aferrar à sua palavra, porque é na palavra de Deus que nos encontramos a fé, o nosso crescimento, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. É na palavra que nos encontramos aquilo que nos sustenta e aquilo que nos estabelece para nos manter firmes diante de tanta adversidade, diante de tanta aprovação que o mundo nos impõe, e sobretudo nesse tempo de grandes desafios, de grandes dificuldades. Aleluia! Eu estava lendo um texto aqui antes de entrar na transmissão e quero compartilhar com você brevemente para nós termos o nosso tempo de oração nesta manhã. Primeira de Tessalonicenses, no capítulo 5, estou lendo todo o livro de Tessalonicenses, e os tessalônicos eram um povo interessante, porque quando receberam o Evangelho de Cristo através de Paulo, eles entenderam que já não precisavam fazer mais nada, simplesmente esperar a vinda de Cristo. Muitos deixaram de trabalhar, muitos deixaram de fazer seus negócios, ficaram em casa, achando que Cristo já viria em seguida. Mas Paulo vai ensinando e vai falando como isso funciona. E aí Paulo então dá várias instruções para os tessalônicos e ensinando de que enquanto Jesus não voltar, é preciso realizar a obra, é preciso trabalhar, é preciso evangelizar, é preciso desenvolver, a nossa vida, esperando para esse grande e glorioso dia que certamente vai acontecer. E como nunca antes, amados, escute isso, como nunca antes, nós estamos mais próximos da vida de Cristo Jesus. Somos a geração que provavelmente veremos a vinda de Jesus e provavelmente seremos arrebatados. Que assim seja. Eu, pelo menos, gostaria muito, o grande desejo do meu coração, e espero que seja o seu também, de sermos arrebatados. Para isso estamos nos preparando, para isso estamos abrindo mão de tantas coisas para, digamos assim, como disse Jesus, carregue a sua cruz e siga-me. E seguir a Jesus, colocar a Jesus como Salvador é muito fácil. Colocar a Jesus como Salvador
é muito fácil. As pessoas recebem, oram, choram, entregam a sua vida a Jesus. Mas quando precisa desenvolver o senhorio de Jesus, aonde o ser humano ele precisa começar a se descontaminar do velho homem, a deixar seus vícios, a deixar seus velhos hábitos, a trocar a sua roupagem, espiritualmente falando, a tratar a sua alma, a tratar seus traumas, suas feridas. Queridos, ali começa o problema. Porque ali nós temos que tomar a decisão de deixar a Cristo ser o nosso Senhor. Então, os nossos problemas não começam quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Até ali tudo é muito fácil, porque é pela fé e pela declaração. Quem crer e for batizado será salvo. Então, nós cremos em Jesus, confessamos a Jesus, passamos pelas águas do batismo e ali começa um novo processo na nossa vida, que é o processo do desenvolvimento da nossa salvação. E ali nós começamos a conhecer a Deus como o nosso Senhor. E ali começam os problemas, porque ali começa a entrar em conflito, em confronto a carne contra o Espírito. A carne, quando digo, não é essa carne aqui, esse braço, esse rosto, não. A carne, eu digo as obras da carne. Fornicação, adultério, todo tipo de pecado, iniquidade, transgressões, hábitos, palavras. Então, nós precisamos mudar toda a nossa mente, todo o nosso estilo, toda a nossa forma de nós trajar. A gente vem viciado do mundo. E quando nos encontramos com o Senhorio de Cristo, precisamos entrar no processo da santificação. E ali começam os conflitos. Por isso nós temos a palavra de Deus para nos instruir. A palavra de Deus vem para nos lavar, vem para nos limpar dessas impurezas. Por isso, 1 João fala assim, no versículo 9, diz assim: se confessamos os nossos pecados, já depois da nossa salvação, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. Já não fala perdoar dos pecados. Por quê? Porque os pecados já foram perdoados quando você recebeu Jesus. Mas durante a sua vida, você precisa ser purificado de toda impureza. Ou seja, toda contaminação que você trouxe do mundo quando veio para Jesus, você precisa ir limpando, você precisa ir lavando, você precisa ir removendo. É como aquela ferida que infeccionou, que inflamou. Ela não cura de um dia para o outro. Não, existe um processo. Cada dia você tem que fazer um curativo. Tem que ir lá, limpar com medicamento específico, todo bem jeitosinho, até que ele cicatrize. Então, quando nós viemos do mundo, a mesma coisa acontece. Nós precisamos entrar num processo de santificação para quê? Para absorver para absorver a vida do reino, que é diferente da vida do mundo que nós estávamos levando. Mundo igual a trevas, reino de Cristo igual a reino da luz. Nós temos que aprender a viver na luz, a luz da verdade. Antes nós mentíamos, agora na luz não podemos mentir. Por quê? Porque tudo está claro, tudo está evidente. Então eu quero ler para vocês 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, e diz assim: não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Estava falando da vinda de Cristo. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro,
então o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Quando a mulher está em trabalho de parto, é inevitável que a criança nasça. Algo vai acontecer, vai nascer de qualquer jeito, tem que nascer. Então a vinda de Cristo será assim. Quando de repente ouvirmos as trombetas, vamos ter a convicção de que Jesus está voltando. Portanto, é inevitável fugir para algum lugar. Não tem como, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, é isso que Paulo está dizendo. Não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. E não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Aqui nós podemos colocar também aquela parábola de Jesus sobre as 10 virgens, as que estavam com suas lâmpadas com óleo. 5 delas tinham excesso, ou seja, tinham reservas, compraram óleo para ter reserva, porque não sabiam quando o noivo viria. As outras cinco virgens tinham óleo, mas não tinham reservas. Não se prepararam, não se preveniram. E aí fala de santidade, é muito nítido, muito claro, porque quem está em santidade não está preocupado com a vinda de Cristo. Por quê? Porque está pronto, está preparado constantemente. Seu estilo de vida já vai prevenindo, de certa forma, esse acontecimento. Mas aqueles que estão devendo, que não têm uma vida com Deus, que não estão sendo lavados pela palavra, esses devem estar preocupados, porque o dia do Senhor pode acontecer a qualquer momento e essas pessoas ficarem para a grande tribulação e não irem com Jesus no arrebatamento. Amados, nós precisamos fazer de tudo para podermos ser arrebatados e irmos com Jesus. Sabe por quê? Porque senão nós vamos ficar para a grande tribulação. Queridos, será terrível. Não é nada comparado com o que nós estamos vivendo hoje. O tempo da tribulação vai ser uma perseguição acirrada daqueles que são de Cristo. E se você confessar que você é de Cristo, a Bíblia diz, serão mortos, serão cabeças cortadas, literalmente. Haverá grande violência contra os cristãos. E ali você será provado. Confessar a Jesus ou confessar o anticristo. Você terá que fazer uma decisão. Mas não é melhor viver uma vida santa agora? Não é melhor você estar preparado agora? Não é melhor você abrir mão de tantos prazer do mundo para poder entrar na dimensão da santidade de Deus, buscar as coisas de Deus, buscar viver não somente para você ter uma vida bonita, abundante, próspera. Não, queridos, a nossa preparação não deve ser pelas coisas deste mundo, deve ser para a nossa eternidade. É isso que Jesus disse. Não junteis tesouros na terra, no qual a traça e a ferrugem alcançam e deterioram. Não. Buscai as coisas do alto, onde a ferrugem e as traças não têm vez. Não, por quê? Porque é uma herança eterna. Por isso você tem que se preparar agora para essa eternidade. E muitos de nós nos preparamos porque queremos ser bem-sucedidos, queremos ser exitosos, queremos ser milionários, pensamos tudo com base neste mundo. E Jesus disse muito claro em João capítulo 17, ele disse, não somos deste mundo. Não somos deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus. Por isso diz, mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito destas coisas,
Portanto, vocês não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão à noite. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros. Ou seja, não esteja desatento, esteja atento. Por isso, Tiago diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Devemos vigiar constantemente, não devemos estar dormidos espiritualmente. E isso tem acontecido muito, queridos. A igreja no mundo inteiro com esta pandemia dormiu. Nessa pandemia, acharam que estavam de férias, acharam que estavam de folga. Muitos crentes estão apavorados ainda dentro de casa. Pasmem. Tem muitas denominações que não voltaram aos cultos ainda, queridos. Não voltaram. Por quê? Por medo. É impressionante, amados. E nós, em todo esse tempo, não paramos um só minuto. E no primeiro instante em que houve uma abertura para congregar, nós já abrimos a igreja novamente. E desde então estamos ali trabalhando e trabalhando e trabalhando. Amados, não podemos parar, não podemos estar escondidos. Nós somos filhos da luz, somos filhos do dia, não da noite. Da noite estão escondidos, da noite estão apavorados, da noite estão sem esperança, da noite estão sem refúgio. Mas nós que vivemos na luz, olha o que diz Paulo. Mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé, do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Aquilo que fala da armadura de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz, porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós, para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. O que Jesus está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui? Que Cristo morreu por nós. Ou seja, estejamos vivos, ou mesmo que já tenhamos morrido, vivamos com Ele para sempre. Então, ele estava dando uma orientação aqui, porque eles queriam saber, nós estamos vivos, mas e aqueles que já morreram? Então, eles questionavam Paulo, e aqueles que morreram, como que ficou? E Paulo estava dizendo, não, Cristo quando ressuscitou aqueles que morreram sem Jesus. Por quê? Porque Cristo pregou o Evangelho no inferno. E quando Ele ressuscitou, nós vamos saber que muitos ressuscitaram com Ele também. Amém, amados? Depois diz assim, portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como têm feito. Ou seja, diz, vivam em unidade, vivam em comunhão. Neste domingo, dia 1º, nós teremos a ceia do Senhor. Amados, não falta a ceia do Senhor, porque justamente a ceia fala disso aqui. Animem e edifiquem uns aos outros. Jesus nos deixou este legado para que nós celebremos, para que mantenhamos a nossa comunhão e tenhamos a revelação do corpo de Cristo. Nesse domingo, na hora da ceia, eu vou falar um pouco sobre o que é discernir o corpo de Cristo. O que é discernir? Essa semana eu estava orando e estava buscando em Deus, como é isso? Como é isso, Deus? E Deus colocou no meu espírito uma revelação que eu vou compartilhar com você nesse domingo. Portanto, esse domingo você não pode faltar. É dia de ceia, queridos. Domingo é dia do Senhor. Sim, posso ir no parque, posso ir no cinema, posso ir no shopping e tal. Mas, queridos, na hora do culto você tem que estar na igreja. Você tem que estar congregado. A sua prioridade é estar, conforme diz a palavra, para que sejamos animados e edificados uns aos outros no amor de Deus. No amor de Deus.
Precisamos ter esta revelação, precisamos ter esse discernimento do corpo. Porque a Bíblia diz que se nós não discernirmos o corpo, estamos em pecado. Estaremos em pecado. Mas eu não adulterei, não roubei, não menti e tal. Mas a Bíblia diz, se eu não discernir o corpo, então eu vou comer, vou beber juízo para mim mesmo. Olha nisso, meu irmão. Olha nisso. Domingo, ceia do Senhor. Hoje, culto Quinta de Glória. Não esqueça. Tremenda palavra para esta noite que Deus vai estar impartindo com você. Versículo 11 diz assim, portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhe dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos e sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua mal com mal, mas procurem sempre fazer o que é bem uns aos outros e a todos. Aqui está dizendo, vivam nessa comunhão. Aprendam a ter a revelação dos benefícios que a comunhão entre irmãos proporciona. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, no corpo, na alma, no espírito, que vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama fará isso acontecer. Por quê? Ele é fiel. Irmãos, orem por nós, disse Paulo. Cumprimentem todos. Sejam unidos, abracem-se, estejam em comunhão. Encarrego-os em o nome do Senhor Jesus de lerem esta carta a todos os irmãos e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém, amados? Que texto tremendo, que texto lindo do apóstolo Paulo para os nossos irmãos de Tessalônica. Amém, aleluia. Vamos ter nosso tempo de oração. Se nos foi o tempo aqui, é tão gostoso a gente falar da palavra do Senhor que a gente acaba se empolgando e falando até demais. Mas que Deus possa edificar a sua vida. Daqui a pouco nós vamos seguir nosso estudo sobre os dons. Hoje temos algo muito especial. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos alegramos, porque a sua palavra diz que foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que nos escolheu para que possamos ir e dar fruto, e que o nosso fruto permaneça. Senhor, nós queremos ser gratos ao Senhor, porque aprove o Senhor nos escolher desde a eternidade. Quando lá no Salmo 139, o Senhor diz que mesmo antes de ser um embrião, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já tinha um plano estabelecido para nós, o início, meio e fim, e nos proporcionar a eternidade. Senhor, nós te somos gratos. Senhor, nós não compreendemos a dimensão da tua sabedoria. Senhor Deus, tua palavra diz lá em Isaías 55, teus pensamentos são muito mais altos que os nossos pensamentos. Os teus planos são totalmente diferentes dos nossos planos. Por isso, Senhor, nós exaltamos o teu nome, declaramos a tua sabedoria, declaramos a tua soberania sobre nós. Senhor Deus, ajuda-nos na revelação desta soberania, para poder, Senhor Deus, compreender e entender os acontecimentos do porquê, quando,
como agir dentro desses acontecimentos, como os filhos de Issacar, que eram sábios de todos os tempos e sabiam como instruir para que o povo se comportasse nos dias daquele tempo que estava acontecendo. Assim também ajuda-nos a saber nos comportar neste tempo de pandemia, neste tempo de grandes dificuldades. Pai, prepara-nos. Tua palavra diz, os dias são maus. Prepara-nos. Senhor, vivemos dias maus e sabemos que esses dias maus estão se potencializando através da política, através das leis, através do coração perverso de homens que fazem leis para benefício próprio e para justamente causar, Senhor Deus, um espírito de perseguição à tua igreja, de perseguição àqueles que querem, Senhor Deus, viver a vida do reino. Senhor, ajuda-nos, porque sabemos que dias difíceis estão vindo pela frente. Dias difíceis, Senhor. Vamos enfrentar leis que nos obrigarão a fazer coisas que nós não queremos fazer, que nós não devemos fazer. Chegará o tempo, e está próximo, escute, isto é profético, em que nós teremos que fazer uma opção de servir a Deus ou servir ao mundo. Chegará o tempo em que nós teremos que decidir, como disse o apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, que será melhor obedecer a Deus do que aos homens, embora a lei dos homens seja algo legalizado pelas autoridades, mas que vão confrontar a nossa crença, que vão confrontar a nossa comunhão com Deus. E ali teremos que tomar a decisão. É ali que iniciará o processo da separação do trigo e do joio, dos que servem a Deus, dos que não servem. Tudo que tem acontecido até aqui, Senhor, nós entendemos que tem sido apenas um treinamento para os dias difíceis que virão. Por isso, prepara uma igreja santa, prepara uma igreja gloriosa, prepara uma igreja que te ama, uma igreja que tem a revelação da tua palavra, uma igreja que está sendo lavada, purificada pela palavra, para viver esses tempos difíceis, aguardando ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Senhor, esse mundo está cada vez mais perverso, esse mundo está cada vez mais perdido, esse mundo está carecendo cada dia mais da tua igreja, que possa se levantar para poder anunciar as virtudes daquele que nos trouxe de um reino das trevas para o seu reino da sua luz. Pai, levanta Osana, levanta a nossa casa espiritual, levanta os membros da nossa casa espiritual, abençoa cada pai, abençoa cada mãe, abençoa cada família, abençoa os filhos, abençoa, Senhor Deus, cada lar, que de fato seja uma verdadeira casa de paz, onde a paz do Senhor impera, reina, onde, Senhor, filhos obedientes. Pai, estamos vivendo um tempo onde os filhos têm se levantado contra os pais. Os filhos têm se levantado contra os pais, filhos menores, filhos adolescentes, mesmo crianças, tentando manipular os seus pais com espírito de desobediência, com espírito de rebeldia. Pai, tua palavra diz que nós estaríamos vivendo os tempos onde o coração dos filhos se converteria ao coração dos pais, onde o coração dos pais se converteria ao coração dos filhos. Pai, nós estamos vivendo dias inversos, onde os filhos se revoltam contra os pais, onde os filhos desrespeitam as orientações de seus pais. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos pela conversão genuína dos nossos filhos. Pai, trabalha no coração deles e ajuda-nos com sabedoria para saber como estabelecer nossa paternidade, estabelecer os atributos de uma paternidade, para trazer ordem em nossa casa, para trazer progresso em nossa casa, para trazer a presença de Deus em nossa casa, para, Senhor Deus, fazer com que vivamos dias de unidade em família.
Pai, o diabo veio para matar, veio para destruir, veio, Senhor Deus, para dilacerar, Senhor Deus, o corpo de Cristo, para dilacerar as famílias. Mas este é o tempo onde nós, como teus filhos, lavados pela palavra, orientados pelo Espírito Santo, precisamos prevalecer sobre esses rudimentos do mundo que vem para matar, furtar e destruir. Senhor, oramos por aqueles filhos rebeldes que estão manifestando essa rebeldia. Pai, em nome de Jesus, filhos que respondem mal a seus pais, filhos que desobedecem assim em forma de confronto a seus pais. Pai, caia por terra agora esse espírito maligno, esse espírito, Senhor, de perturbação, esse espírito, Senhor Deus, que vem para assolar a vida das famílias. Pai, em nome de Jesus, que a verdadeira igreja de Cristo inicie dentro dos nossos lares, com a nossa família, com o papai, com a mamãe, com os filhos. Senhor, a família unida para servir ao Senhor. E que tenhamos esta revelação de que Jesus voltará como um ladrão de noite. Ele virá, certamente, não há dúvidas. Jesus voltará. Jesus já está voltando. E como nunca antes, o Senhor tem nos preparado nesse tempo, com a revelação da Tua palavra, com a direção do Teu Santo Espírito. Tua palavra nunca foi tão viva como agora, Senhor, para nos preparar para esse dia glorioso. Senhor, nós oramos por cada família. Desta manhã dedico esta oração à família Osana, a família Osana. Senhor, restaura o coração do pai ao filho, do filho ao pai. Restaura o coração, Senhor Deus, do coração da família, as autoridades eclesiásticas, as autoridades pastorais, as autoridades dos líderes. Pai, em nome de Jesus, como diz esse texto, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos honrar as pessoas que estão sob nós, que estão nos cobrindo, que estão orando, que estão jejuando, que estão buscando a Deus para nos proporcionar, Senhor Deus, alimento sólido, direção, nos proporcionar uma preparação para o dia do Senhor, porque será um dia terrível, Senhor, onde muitos raptados serão levados pelo arrebatamento, e aqueles que ficarem na grande tribulação, haverá grande desolação, grande tristeza, grande desespero, grande pavor, porque as pessoas queridas ao nosso lado estarão indo com Jesus. Pai, prepara-nos para esse dia. Não queremos ficar para a grande tribulação. Por isso, nesta hora, dá-nos a revelação da Tua palavra. Dá-nos a revelação de como devemos nos manejar, como devemos nos alimentar espiritualmente para esta preparação. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um dos irmãos que estão nesta conexão, nessa transmissão, os que estão agora ao vivo, mas também aqueles que verão depois. Pai, em nome do Senhor Jesus, alcança que esta palavra chegue ao coração de cada uma destas pessoas e elas possam, Senhor Deus, ter esta revelação. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que assim é, assim será. Pai, nós declaramos que a nossa família servirá ao Senhor, que a nossa família se unirá a esta mesma fé, a esta mesma esperança, e que juntos subiremos no arrebatamento. Nós oramos por aqueles que ainda não se converteram. Pai, que haja uma conversão genuína em cada um dos nossos familiares, a começar pelos nossos filhos, que sejam convertidos genuinamente, verdadeiramente, que estejam entregues ao Senhor. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Declaramos por aqueles parentes que estão adoecidos. Oramos, Senhor Deus, por pessoas que estão acometidos dessa pestilência, do Covid-19, pessoas que conhecemos, pessoas, Senhor Deus, que estão agora, Senhor Deus, carecendo desse cuidado. Pai, pessoas que estão praticamente comprometidos com este vírus. Em nome do Senhor Jesus, quebramos todo esse jugo dessa enfermidade. Declaramos, Pai, que essa praga se seca, que essa praga vá embora, que os índices, Senhor Deus, comecem a cair de uma forma vertiginosa, Pai, e que sejamos livres desse mal.
pelo menos no que corresponde a nós como os teus filhos, porque sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Por isso diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E nós clamamos, Pai, para que a nossa casa não seja alvo do inimigo através dessa enfermidade. Livra-nos, 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 livra aquele que está no hospital, livra aquele que está na UTI, livra, Senhor, em nome de Jesus. Oramos, Senhor Deus, por aquela família, Senhor, dos parentes do nosso irmão Elias, Senhor Deus, seu Augusto e aquela senhora que está também contagiada. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos pela restauração desta família, desta casa, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos, Pai, que nenhum mal nos assolará. Por isso, remove todo o mal, protege-nos, guarda-nos, blinda-nos pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, livra os nossos filhos da pior pandemia, que é o espírito da rebeldia. Livra nossos filhos desse contágio, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Converta o coração dos pais aos filhos, converta o coração dos filhos aos pais. Pais, o Senhor te diz, não irriteis os vossos filhos, não irriteis. Temos falado muito de filho honrar pai e mãe, mas também precisamos falar de pais para não irritar os seus filhos. Que haja uma comunhão, que haja uma conversão de corações, Pai, em nome de Jesus, para que a família do Senhor se estabeleça, se solidifique e juntos possamos viver para Deus, viver em santidade, viver em unidade, esperando a vinda do Senhor Jesus. Pai, nós oramos para que desta maneira a nossa casa espiritual seja uma casa de acolhimento, de inserção, Pai, de pessoas que cheguem e encontrem o amor da paternidade, encontrem o amor da irmandade, encontrem a edificação, encontrem uma bacia pronta, que é a palavra do Senhor para lavar e purificar de todos os nossos pecados e nos conduzir à presença de Deus em santidade, para adorá-lo, para louvá-lo, para termos essa comunhão uns com os outros no amor de Cristo Jesus. Pai, repreendemos nesta manhã todo espírito de enfermidade que tem assolado o nosso corpo. Pai, dores no corpo, dores nos ossos, dores, Senhor, nas juntas. Senhor Deus, toda pessoa que está com um sistema nervoso desregulado, está com dores de cabeça, enxaquecas, está, Senhor Deus, com problemas estomacais, com problemas intestinais, com problemas de dores nas juntas, no corpo inteiro. Pai, em nome do Senhor Jesus, agora venha o refrigério da parte do Senhor. Venha o refrigério da parte do Senhor. Em nome de Jesus, descartamos todo o mal, descartamos, Senhor, toda influência maligna que vem para atormentar a nossa mente, que vem para perturbar a nossa paz, que vem, Senhor Deus, para diminuir a nossa fé, nos levando a ver uma realidade, Senhor Deus, e não uma verdade que está aí pela fé. Existe uma realidade, mas nós temos a fé, que é a verdade que está em Deus. Por isso queremos viver na fé, porque diz a tua palavra, o meu justo viverá pela sua fé. Portanto, nós oramos em nome de Jesus e decretamos pela fé neste dia, que hoje será um dia sobrenatural. Hoje será um dia de comprar, de vender, de prosperar, um dia de vencer enfermidades, um dia de vencer o maligno, um dia mais de vencer essa pandemia, um dia mais, Senhor Deus, de produzir recursos, não somente para sustentar a nossa família, mas também para nós podermos, Senhor Deus, trazer os nossos tesouros à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor e para que nós consigamos comprar, adquirir, Senhor Deus, esse local onde nós estamos hoje. Oramos, Pai, pelo dono, Senhor, desse local, Senhor Deus, que é temporário, porque nós seremos os donos, e declaramos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor estará abençoando as pessoas que estão aqui nessa conexão. Senhor, o Senhor levantará essas pessoas que estão nessa conexão, que serão os reis que se levantarão
para que adquiramos este local, Senhor. E nós sabemos que assim é e assim será, porque esta é a promessa para aqueles cujo coração é totalmente do Senhor, que serão prósperos, que serão abundantes, que sejam abundantes em toda graça, inclusive prosperidade financeira, para que a tua casa sempre esteja farta, os celeiros da tua casa estejam fartos, cheios, Senhor Deus, da riqueza para governar, para preparar pessoas de tempo integral e enviá-los para abrir obras enquanto Jesus não voltar. Pai, nós oramos, Senhor, por essa nova geração de jovens, por essa nova geração de homens e mulheres que estão se levantando em Osana, Senhor. Oramos, Pai, para que cada dia mais sejam jovens ousados, intrépidos, destros no manejo da palavra do Senhor, destros no entendimento de uma vida com Deus, de uma vida de santidade. Prepara os nossos filhos, Senhor Deus, removendo todo espírito de rebeldia e colocando o espírito da obediência, como Davi, como José, como Sadraque, como Mesaque, como Abednego, como Daniel, como Jesus. Pai, levanta, Senhor, nossos filhos para ser a geração que vai, Senhor Deus, ser instrumento tremendo nas suas mãos para alcançar almas, multidões e levantar um povo que te ama e um povo que será arrebatado pelo Senhor. Pai, nós oramos, Pai, por todas as nossas famílias, Pai. Oramos pelos pais que perderam contato com seus filhos, sejam religados novamente. Eu vejo, amados, que Deus está conectando pais ou mães que se distanciaram dos seus filhos por conta de divórcio, por conta de separação, seja qual for o motivo, mas Deus está me mostrando que este é o tempo do pai buscar o filho, do filho buscar o pai e de se reconciliarem e de manter essa comunhão, porque seus filhos e seus pais foram feitos para serem salvos, para viver a eternidade com Jesus. Portanto, Pai, nós liberamos esta palavra nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, liberamos, Pai, sobre a nossa casa espiritual, que receba esta cobertura, este manto glorioso, tremendo e poderoso, sobrenatural, para que vivamos dias de grande glória, apesar das circunstâncias. Nós oramos abençoando este povo lindo, este povo maravilhoso, este povo que deseja a Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Que coisa tremenda esse tempo de oração. Uau! Eu quero dar uma sequência, nós temos apenas 17 minutos, mas eu quero assim ir adiantando um pouco o nosso estudo sobre os dons espirituais. Nós falamos anteriormente sobre os ministérios, os profetas, apóstolos, e depois, mais adiante, nós vamos falar especificamente sobre cada ministério, para que você tenha um entendimento. Nesses tempos de oração da madrugada, nós também estamos usando esse espaço para seguir fazendo um discipulado. Não sei se você já percebeu. Se você for esperto, você vai perceber que nas orações da madrugada temos usado este espaço também para ser uma extensão do nosso discipulado. E nós estamos falando sobre os dons espirituais, baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, diz assim, versículo 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então, só repetindo, dons espirituais não é para você exercer libertinamente por aí, não. O lugar, escuta igreja, o lugar de você desenvolver, de você abundar nesses dons é única e exclusivamente para a edificação do corpo. Ou seja, os seus dons que o Espírito Santo lhe concede devem ser usados nesse contexto
de igreja. Nesse contexto de igreja. Amém? Então, muitos, por exemplo, usam seus dons para manipular pessoas, principalmente quem tem dons de profecia. Temos que cuidar, porque se não houver um caráter tratado, o nosso mau caráter manipulará, porque o espírito profético está sujeito ao espírito do profeta. Então, se eu quiser manipular, eu tenho esse poder de manipular. O espírito está sujeito ao meu espírito. Portanto, eu preciso ter muita revelação, muito temor a Deus para liberar uma palavra profética. Porque se eu liberar uma palavra vinda de mim mesmo, além de não se cumprir, não vai trazer paz ao coração daquela pessoa e Deus também não vai colocar o seu respaldo, o seu selo, para poder fazer cumprir essa palavra que esse profeta liberou. Ok, dons do Espírito Santo não é habilidade natural. Há uma diferença entre dom do Espírito e habilidade natural. Preste bastante atenção, porque já vou entrar num assunto um pouquinho mais complicado. Então, habilidade, falamos na semana passada, é a capacidade natural que cada um de nós tem. Está ligada à aptidão, ou seja, a uma habilidade natural, né? Uma habilidade natural, tá? Então, Deus pode nos dar habilidades naturais. Deus, aliás, nos dá habilidade. Todos nós temos alguma habilidade natural. Não significa que é um dom, ok? Mas para que elas sejam usadas por Deus, essas habilidades precisam ser transformadas pelo Espírito de Deus. Então, quando eu recebo a Jesus, recebo o Espírito Santo de Deus. Depois, por causa do Espírito que habita em mim, eu posso receber o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Ok? É como que eu me lançar de um trampolim numa piscina e mergulhar. Então, o batismo no Espírito Santo significa mergulhar, como o batismo nas águas, mergulhar no Espírito. A evidência, falar novas línguas. Esse já é um dom do Espírito. E quando eu tenho essa experiência espiritual, então minhas habilidades recebem esse impacto, assim como há uma conexão elétrica entre a lâmpada e a conexão da força elétrica. Quando ele recebe a força daquela energia, ele acende. Da mesma maneira, eu sou como uma lâmpada. E o Espírito Santo é como essa corrente elétrica, que vem com essa força, com esse dunamis, com essa explosão. E quando eu percebo essa força, eu entro num estado de iluminação. Ou seja, meus olhos espirituais começam a ser despertados. A luz, a dia. Não sei se me faço explicar bem. Então, nossas habilidades interiores, naturais que já tínhamos, são potencializados com este poder, com esta força, com este impulso que recebemos. Ok? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Uma grande cantora com uma linda voz tem uma habilidade natural. Tem uma habilidade natural. Então, mesmo que cante músicas cristãs, não é um dom, é uma habilidade. E nós temos muitos cantores da música gospel que têm habilidades, mas não têm dom. Olha que interessante. Muitas pessoas que nem conhecem a Jesus, não têm nenhum relacionamento com Deus, mas cantam música gospel. Por quê? Porque eu gosto de ter habilidade, canto e se envolve as multidões, né? Mas não tem uma experiência com Jesus. Então, não passa de uma aptidão, de uma habilidade de palco e não de altar. Quando você tem o dom, aí essa habilidade se transforma em altar. Aí Deus opera. Aí Deus transforma a vida das pessoas. Aí opera o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo usa aquela habilidade para transformar vidas. Não sei se me faço entender.
Então, para que esta habilidade possa ser usada pelo Senhor, ela deve passar pela cruz de Cristo e ser vivificada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. É a mesma regra, por exemplo, para o advogado, para o contador, para o médico, para o administrador. Tem habilidade, excelente médico, excelente administrador, excelente contador, ok? Mas essa habilidade precisa passar pela cruz e pela vivificação do Espírito para que seja potencializado. Então, seja um médico segundo o coração de Deus, seja um contador segundo o coração de Deus, seja um advogado segundo o coração de Deus, seja um administrador segundo o coração de Deus. E essa habilidade vai se refletindo na transformação de vida das pessoas que estão em volta de você. As pessoas devem perguntar: o que você tem? Você tem uma habilidade, e tua presença, e teu trabalho. Há algo. Por quê? Porque você cria uma atmosfera, o dom do Espírito Santo na sua vida cria uma atmosfera de poder, de presença, de paz, de presença de Deus. Os dons espirituais são poder divino operando através de nós. Pedro diz: seu divino poder que está em nós. Então, é a presença do Espírito, que é o divino poder de Deus, que quando nós potencializamos, vivemos a vida do Espírito, nós estamos potencializando este poder divino que está em nós. É por isso que as pessoas percebem: uau, como você mudou, teu jeito de falar, teu jeito de andar. Puxa, você era tão nervoso, você era tão estupim-curto, mas agora você é paciente, você é benigno, você é bondoso, você é amoroso, você, quando tem que falar a verdade, você fala a verdade, você, algo está diferente em você. É a obra do Espírito. É a obra do Espírito que está dentro de nós. Então, não confunda dom com aptidão. Há uma diferença. Ok? Muito bem, vamos lá. Não devemos confundir o dom do Espírito Santo com dons do Espírito Santo. Há uma diferença entre dom e dons. No singular e no plural. Há uma diferença. Escute, o dom do Espírito Santo é a pessoa viva do Espírito de Deus habitando em nós. Quando recebemos a Cristo, recebemos o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós. O dom, aí já temos o dom do Espírito Santo, que é a vida de Deus em nós. Isso é o dom. Amém? Quantos podem dizer amém aí? Ok. Dons, no plural, do Espírito Santo, escute, é o resultado do Espírito Santo em nós. É o resultado do dom do Espírito Santo. Ou seja, é a capacitação especial para fazer determinadas coisas. Então, o dom do Espírito Santo é a essência, a vida de Deus. E os dons é o resultado da presença de Deus que me capacita para potencializar minhas habilidades ou gerar novas habilidades em mim, para a glória de Deus. Espero que tenha sido claro para você. Então, vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 12, que fala sobre os dons, tá? Diz assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, não quero que vocês desconheçam. Não quero que vocês desconheçam, quero que vocês tenham revelação. Vós sabeis que quando eres gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme eram levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema. Ou seja, ninguém pelo Espírito de Deus que tem o Espírito de Deus
pode dizer Jesus é anátema, ou seja, Jesus é maldição. Jamais o Espírito Santo vai testificar algo que é mentira, porque Jesus não é maldição, Jesus é bênção. Ele se tornou-se maldição na cruz para se tornar bênção. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Jesus é Senhor pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, que é diferente, mas o Senhor é o mesmo. E há diferença também, ou diversidade de operações, que nós já falamos anteriormente. Já falamos de ministério, já falamos de diversidade, e agora vamos falar de diversidade de dons. Mas diz que o Espírito é o mesmo, o Deus é o mesmo que opera tudo em todos. Porém, a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum, para proveito de uma comunidade, para proveito do corpo de Cristo, não para proveito de si mesmo. Então, amado, ser ignorante é não ter conhecimento a respeito de qualquer assunto. O apóstolo Paulo diz aqui, então, que não quer que sejamos ignorantes com respeito aos dons espirituais. É algo que nós precisamos conhecer. O texto diz, ninguém falando pelo Espírito de Deus pode amaldiçoar Jesus, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então você só declara Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, porque o Espírito Santo é que está te convencendo do pecado e do juízo. Ali você está declarando. Isso quer dizer, amados, que não podemos expressar, não podemos ser expressão do reino de Deus em nossas vidas, senão pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que há um confronto entre aqueles que são do Espírito e aqueles que são religiosos. Quem são religiosos vão pelas tradições, pelas regras. Mas quem é governado pelo Espírito de Deus, então exercem os dons, as operações, os ministérios. E os três unidos são uma coisa só, porque é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é o mesmo Salvador que opera em tudo e em todos. Há uma unidade, não há uma diversidade de pensamentos, não. As operações são diversas, os dons são diversos, os ministérios são diversos, mas o que opera é uma força chamada Espírito Santo. E diz, existe só um Deus que tem o controle de tudo isso. A vida no reino, amados, está ligada no agir do Espírito Santo através da nossa vida. O Espírito Santo nos concede dons para ter relacionamentos frutíferos, relacionamentos edificantes. Por que muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar? Por que muitas pessoas vivem amarguradas? Por que muitas pessoas não têm comunicação com os outros ou cortam suas comunicações? Porque falta a vida do Espírito. Falta o desenvolvimento das operações, dos dons e dos ministérios que nascem em nosso coração. Uma dessas três coisas está faltando na nossa vida. E todos nós, sem exceção nenhuma, Deus nos inseriu numa dessas coisas. Temos uma habilidade. Porém, quando não descobrimos, então nós vivemos fora da expressão do reino de Deus. Vivemos como religiosos, vivemos falando da própria palavra, mas sem revelação. Mas quando temos a revelação, ali o Espírito Santo começa a superabundar e começa a acontecer os milagres, sinais, prodígios, maravilhas, e as palavras que têm sido liberadas sobre sua vida começam a se cumprir de uma forma extraordinária. Então, a vida do reino de Deus está ligada ao agir do Espírito Santo através da nossa vida. Porque é o Espírito Santo que nos concede dons, habilidades para nos relacionar com as pessoas, para nos relacionar com Deus, para nos relacionar
Deus como Pai, Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor, e o Espírito Santo como um estilo da nossa vida, como uma cultura espiritual poderosa e sobrenatural para vivermos de uma forma frutífera e sermos inspiração de edificação para a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Amém, amados? Eu vou parar por aqui porque o próximo assunto será a diversidade de dons. A diversidade de dons. Neste sábado nós estaremos falando sobre isso. Eu quero terminar nosso tempo de oração nesta manhã, abençoando a sua vida, com revelação. Desde o início Deus está falando ao nosso coração. Com revelação. Queridos, se nós não tivermos revelação, estaremos alheios aos acontecimentos, não saberemos por que acontecem e nem como agir nesses acontecimentos. Queridos, é muito importante que nós sejamos lavados pela palavra de Deus com esta revelação dos dons que possamos exercer. Muitas pessoas chegam à igreja e dizem, não sei fazer nada. Não, queridos, cada um tem um dom de Deus. Só precisa descobrir e desenvolver dentro do corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo. Escute isso. Dentro do corpo de Cristo. Por isso que eu tenho dificuldade de aceitar pessoas que dizem, não, meu ministério é itinerante. Não, itinerante para mim é o diabo. O diabo que, Deus pergunta para ele, de onde você vem? De rodear a terra, ou seja, ele tem um ministério itinerante. Quem é de Deus tem corpo. Quem é de Deus tem corpo. Escuta, igreja, quem é de Deus tem corpo. E no corpo nós prestamos contas da nossa vida. Somos pessoas de autoridade, mas que estão sujeitas também à autoridade. Nós seguimos um prumo, uma cadeia de autoridade que nos dá poder e nos dá autoridade espiritual para poder cuidar de um povo tão seleto, tão especial como você. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Declaro este dia um dia de vitória, um dia de revelação, um dia onde você vai poder orar e Deus vai mostrar o dom que você tem. Você vai chegar até mim e diz, pastor, Deus falou comigo. Eu quero operar nessa área na igreja, no corpo de Cristo. Aliste-se, aliste-se. Você tem um dom e seu dom é extraordinário. É só você descobrir através da oração, através do jejum, através da busca em Deus e já começar a trabalhar. Pastor, eu não sei qual que é o meu dom. Comece no grupo de apoio. Não sei qual que é o meu dom. Comece na mídia, comece na IBI, comece em alguma área. E enquanto você está desenvolvendo, Deus vai te ir direcionando para aquilo que Ele te preparou para esta geração. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida e que esta manhã tenha sido plenamente edificante ao seu coração. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.